E no Politiquem, mais 2 convidados ou participantes, Marcos Meneghetti, Carolina Hickman, repórteres de política do Jornal do Comércio, e que foram escalados, só eles não sabem ainda a ordem, para fazer a cobertura dos 2 candidatos que vão disputar, ou que devem disputar, a gente ainda nesse momento, são 6h30 da tarde, não sabe ainda quem são, o segundo turno em Porto Alegre. Só rapidamente, a largada na apuração dos votos TRE estava Marquesan, 1% dos votos, Marquesan e Melo. Quer dizer, tem muita água ainda para correr, né? Marcos, primeiro ou segundo, o que é melhor cobrir para o repórter no primeiro turno, uma eleição como essa em Porto Alegre? O que é melhor eu não sei, mas eu acredito que o primeiro candidato que for para o segundo turno em primeiro lugar deve ser menos polêmico, né? Até porque as pesquisas de intenção de voto têm mostrado que esse cara é o Melo, tem uma grande margem, né, em relação ao segundo colocado, Raul e Marquesan, né, que estão praticamente empatados em segundo lugar. Em terceiro lugar aí vem a Luciana, que hoje, se considerarmos, né, as últimas pesquisas, tem pouca chance de ir para o segundo turno. Acho que o Melo, por toda a conjuntura, né, em torno da campanha dele, né, 14 partidos apoiando ele, né, ser o candidato atrelado, né, à máquina pública, tudo isso, né, dá grande condição para ele de ir para o segundo turno, né? Se a gente pensar que cada vereador dos 14 partidos, né, são, se não me engano, 25 candidatos a vereador por cada partido. Cada um desses vereadores, além de pedir voto para si, também foi pedir voto para o Melo, né? Quer dizer, se a gente fizer multiplicar, né, o número de cabos eleitorais ali, vão ser muito maior do que os outros candidatos. Acho que isso fez a diferença nessa campanha, especificamente porque é uma campanha mais face a face, né, por conta da menor verba, né, para cada campanha. Então os candidatos tiveram que apelar mesmo para cabos eleitorais, ir para a rua, né, falar com o eleitor olho no olho, né. Isso é um termo que se usou muito, né? Hoje, no dia, né, no primeiro turno, está se falando muito olho no olho, olho no olho. E Carol, no teu caso, que vai acompanhar o segundo, né, o número 2 no segundo turno, que certamente vai ser depois, várias questões virão, né? Quer dizer, dependendo de quem ficar, como vão ser os apoios, quem vai apoiar quem, quer dizer, o que é pior para o Melo. Pois isso é uma coisa bem indefinida, né, essas questões de apoio. Mas eu queria lembrar também que a Luciana, que aparece em terceiro, ela não vê perspectiva de não ir para o segundo turno também, né? Acho que nenhum deles. Nenhum deles, pois então. Vamos fazer o segundo turno com 4. Pois é. 4 candidatos, mais ou menos. Então, isso é uma coisa bem indefinida, até porque ela aparece poucos pontos abaixo do Marquesan e do Raul nas pesquisas, né? E essa política de alianças é uma coisa que a gente só vai poder confirmar melhor, explanar mais sobre depois que já tiverem os 2 candidatos definidos, porque a política de aliança vai ser muito diferente se o Marquesan passar para o segundo turno, se o Raul passar para o segundo turno ou se a Luciana passar para o segundo turno. Porque daqui a pouco vocês vão para a cobertura da final que vão passar, né? E aí já vai ser mas essa questão das alianças, desculpa te interromper, é interessante perceber, né? Porque se o Maurício Dzetrick não for para o segundo turno, o PTB é um partido que pode casar tanto com um candidato de esquerda quanto de um de direita, né? Apesar do PTB... Luciana Genro? Eles já fizeram uma dobradinha no último debate, ele é meio estranha, né? Foi realmente, estranha, né? Mas talvez o PSOL, né, a Luciana Genro, seja a candidata que tenha maior rejeição, né? E isso pesa muito na hora de fazer alianças, né? Mas no caso do Raul ou do Marquesan, ou mesmo do Melo, né, o PTB pode fazer aliança com qualquer um desses partidos, né? Tradicionalmente já fez com os T's, né? Participa da gestão do Melo ainda, né? Junto com o PSDB, mas também já se coligou com o PT em vários momentos, né? Porque vocês dois cobrem pela primeira vez uma eleição municipal? É minha primeira eleição municipal. A Carol também, claro, né? Porque a Carol é mais nova. Eu sou mais nova. Você é muito mais nova que eu. E tipo assim, o que fica dessa primeiro turno, dessa eleição, com essas mudanças, assim, o que vocês... Quanto que realmente, até no ambiente, né,
descrença na política, né, corrupção, as pessoas também, né, não... Na verdade, eu acho que essas eleições foram bastante afetadas pela questão da corrupção na política e eu vejo uma grande descrença geral na política como instituição. Só que eu também vejo uma vontade maior do eleitor de buscar informação. Eu não sei se é pela redução do tempo de campanha ou por essa questão da política estar mais efervescente no país, mas eu senti a população um pouco mais interessada nas eleições do que nos outros anos, que a gente tinha mais tempo de eleição, buscando mais rápido o seu candidato. E será que essas regras vão se manter? Porque o que a gente tem mais ouvido é gente achando que não deu... Quer dizer, antes de começar a eleição já diziam que não ia dar certo para começar, né? Então, eu não sei se tem chance de mudar, se... na questão, por exemplo, do financiamento, né, que limitou, que não pode ter empresa. Tu fizeste a matéria essa semana, né, das doações, que a gente viu algumas coisas interessantes, né, Marquesan, como a doação. Essa questão das as doações... campanhas baratas, né? As campanhas estão muito baratas. E essa questão das doações é uma coisa que eu acho que vai se manter dessa maneira, porque não é a nova regra não impossibilita que pessoas ligadas ao empresariado distribuam dinheiro como elas bem quiserem pelos partidos. Então, eu acredito que se mantém assim, não vejo perspectiva de mudança, mas não sei se ela é tão favorável também quanto se esperava que fosse, porque ao fim e ao cabo se manteve a mesma coisa com uma pessoa física doando aquele valor e não com uma pessoa jurídica. Tipo assim, quem quiser de alguma maneira burlar ou... não é nem burlar, porque laranja a regra permite, não precisa nem ser uma laranja. O próprio Gerdau doou pro Marquesan, né? E teve outras doações de empresários também pro Melo e, se eu não me engano, pro próprio Ponte, mas não de empresários como Gerdau, enfim. Pro Melo teve um empresário da construção civil aqui de Porto Alegre, de condomínios. E as pessoas fazem elas conseguem também entender esses apoios, esse tipo de doação, porque antigamente tinha... Uma mesma empresa doava para vários candidatos, né? Meio que fatiava, né? E isso a gente não viu, digamos, não viu um Gerdau doando para uma Luciana Genro, não viu, né? E, digamos, né? Considerando os extremos. Também nisso, assim, as pessoas têm que ficar mais atentas também até nisso, na hora que elas entenderem melhor também as... Olha, eu acho que cada... Assim, até pelos valores, pelas defesas de cada um, propostas. Não, eu acho que cada eleitor tem que buscar o candidato que tenha mais afinição consigo, né? Não vejo como a doação possa ser um impeditivo, de alguma maneira, para o voto, se um eleitor tem afinidade com aquele candidato. Mas, com certeza, essa questão das doações de campanha costuma ser uma coisa que chama a atenção de todos, da maioria dos eleitores, né? Porque a gente tem aquele senso comum de que o candidato vai ficar atrelado àquela empresa, né? Então, tá. Só para concordo com a Carol, acho que as doações de empresas não são decisivas na hora do eleitor decidir o voto, principalmente nessa eleição, onde, se a gente pegar em retrospectiva, né, o começo da campanha, estava acontecendo o impeachment da Dilma, né, todas as atenções estavam concentradas naquilo ali. Bom, depois que ela é deposta, aí as atenções se voltaram para o governo Temer, né? As primeiras medidas, as reformas, né, que ele anunciou, bombásticas e tudo mais. Quer dizer, o eleitor teve pouco tempo, né, para se dedicar a escolher um candidato. Na minha percepção, parece que foi só nessa última semana assim, que as pessoas se deram conta, está acontecendo uma... Tem que votar, eu preciso escolher. Bem resolveram. E deve ter gente que escolheu na hora de chegar na urna, né? Com certeza. Então tá, então daqui a pouco... Bom, Carol, mais alguma coisinha? Pois tinha bastante gente bem indecisa ainda hoje, né? Mas eu acho que o pessoal ainda assim buscou a informação. A gente teve bastante acesso naquela matéria que a gente fez hoje de manhã sobre as informações que a gente buscou sobre os candidatos, né, durante a eleição. Então eu acho que isso mostra que o pessoal realmente foi atrás. E matéria que não vai faltar, a gente vai ter bastante informação. O segundo turno começa rapidinho, né? Define, já vai, daqui a pouco os dois estão na rua para trazer mais informações e também conteúdos. Politiquem termina aqui e daqui a pouco volta no Facebook e no Jornal do Comércio.